Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante, amado de Deus, você ter a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações e tome nota do título da mensagem, que chama-se O Reino de Deus e o seu poder. O Reino de Deus e o seu poder. Palavras de Jesus. Em Lucas, capítulo 17, verso 20, assim diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Palavras ditas por Jesus. Ou seja, o próprio Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus é a sua própria presença, o seu próprio poder dentro de nós, que acontece por intermédio do seu Espírito e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis a favor dos santos amados, intercedendo à direita de Deus por todos nós. Só que temos que entender que todo esse poder de Deus que está nele só se manifesta em nosso ser por meio de palavras ditas, faladas, por súplicas, por orações. É como Jesus disse, para a mulher hemorrágica: eu senti sair poder de mim. Mas ela disse algo: se eu apenas tocá-lo nas orlas da veste, ficarei curada. Então veja, palavras ditas, faladas. Quando isso acontece, de Deus sai poder. Súplicas e orações, quando as executamos, são palavras. E em nome do Senhor Jesus Cristo, de Deus sai poder. E o Evangelho deixa bem claro essa verdade, fazendo com que venhamos compreender que é assim que o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, por meio das palavras que confessamos, que falamos, pelas súplicas, pelas orações. Então peço que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 8, e explica que é dessa forma que acontece, que o poder de Deus se manifesta em nosso ser dessa forma, por palavras ditas, faladas, por súplicas e por orações. Romanos 10, 8. E assim diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então tudo
que precisamos, com a boca se confessa e com o coração crê para a salvação. E é assim o que acontece. O reino de Deus e o seu poder se manifesta em nossa vida por meio de palavras que confessamos quando chamamos a existência daquilo que não é para que passe a existir. Isso é fé. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Neste exato momento, quando isso acontece, quando a vida dos filhos de Deus estão em comunhão com Deus, porque toda essa prática, palavras ditas, palavras faladas, por súplicas e por orações, isso é quem está em comunhão, é quem está buscando conhecimento, quem está aprendendo. Essas palavras automaticamente passam a existir no proceder da ovelha, que se achega a Cristo, que se achega a Deus. Então, nesse exato momento, nesse proceder, o reino de Deus está operante em nossas vidas e em nossos corações. Além das nossas palavras, amadas de Deus, palavras ocultas e ordens estão sendo dadas que nós não ouvimos som algum. Isso aí já está na esfera oculta. Deus e os anjos que conversam entre si ao nosso favor, e muitas coisas são feitas ao nosso favor que nós não ouvimos som algum. Por isso que Jesus diz: não vê o reino de Deus com visível aparência, ele aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, Deus está dentro da gente, nós não o vemos. Como também os anjos estão ao nosso derredor, nós não o vemos. Mas palavras e ordens estão sendo dadas constantemente ao nosso favor, para que os anjos ministrem ao nosso favor. Então, palavras ocultas e ordens estão sendo dadas. Instruções estão sendo dadas aos anjos ao nosso favor, mas nós não o vemos. Por isso que Jesus diz: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nós não vemos a ação de Deus e nem dos anjos, mas sempre está acontecendo ao nosso favor. Quando palavras são ditas, quando pessoas estão falando, por meio de súplicas e por meio de orações. Ordens estão sendo dadas, amando de Deus, aos seus santos anjos para ministrarem ao nosso favor. Não ouvimos nada, e é como Jesus disse: não vê o reino de Deus com visível aparência. Não é preciso ver, mas ele existe. Igual o centurião que falou ao ouvido de Jesus: manda com uma palavra e o meu servo será curado. Certamente, amados de Deus, diante dessas palavras do centurião, o qual até Jesus se admirou por essa fé dele, ou seja, por esse conhecimento, A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, seja, esse conhecimento o centurião tinha, que Jesus poderia dar ordem a um dos anjos para ministrarem ao favor do seu servo, para ministrar a favor da cura, porque ele estava acamado, O centurião tinha essa sabedoria, e certamente um anjo foi enviado e declarou ao ouvido desse servo que estava acamado a saúde, a restauração da saúde. E essa palavra foi falada ao ouvido do servo do centurião, só que ele não ouviu, mas foi falado.
porque ele recebeu a cura. O anjo foi enviado, como assim diz a narrativa, e o anjo declarou essa cura para aquele servo que estava acamado do centurião. Isso é o reino de Deus, isso é o poder de Deus operando. E operou na vida daquele homem. E tem operado nos dias atuais. Por isso as curas à distância. Quando a gente ora a Deus, Deus dá ordem aos seus anjos para ministrar em favor das nossas vidas, em favor da vida dos nossos familiares, do nosso trabalho. Não precisamos ver esse reino com visível aparência, mas precisamos crer. Crer sem ver. O reino de Deus, amado, ele é constituído pelo seu poder, que em nós habita, e pelo serviço dos seus santos anjos, que executa as suas ordens a favor dos santos, que hão de herdar a salvação. Como diz claramente lá em Salmos, capítulo 103, verso 20. E vamos a essa evidência. Salmos 103, verso 20. E assim diz, palavras do nosso Deus. Salmos 103, verso 20. Peço que também você abra nessa evidência na sua Bíblia, para que juntos venhamos ler essa evidência. E assim diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Foi o que aconteceu, amado, com o servo do centurião. O Senhor mandou um anjo com uma palavra, e o servo desse centurião ele foi curado. Veja que é realmente assim que acontece, e é assim que aconteceu. Aquela passagem do servo do centurião que estava acamado, doente, à beira da morte, ele recebeu essa visita. E esse centurião tinha essa sabedoria: manda com uma palavra e o meu servo será curado. Manda com uma palavra. Mandar quem? O Salmo 103, verso 20 diz: os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Isso também aconteceu com o apóstolo Paulo. Livramento, proteção. E Paulo até diz, olha, um anjo essa mesma noite foi enviado para dizer que nenhuma alma sequer se perderá no naufrágio, somente o navio. E mais adiante nós vamos ler essa evidência. Mas agora eu peço que você abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 33, verso 23. Jó, capítulo 33, verso 23. E assim diz, amado de Deus. Jó 33, verso 23. Vamos a essa evidência. E assim diz: se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. Então veja que, de fato, o Salmo 103, verso 20, ele acontece. Bendizei ao Senhor todos os seus santos anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedece a palavra.
Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o para que não desça a cova. Então veja, nos momentos em que as pessoas estão enfermas, quando alguém está intercedendo, orando, pedindo, veja que isso tem poder, as palavras. Deus envia um anjo. E veja que esse anjo declara e tem poder para redimir o homem, para que não desça a cova, para que não morra. Então veja que os anjos de Deus recebem ordens de Deus. E quando o anjo fala, as palavras elas se cumprem. A cura acontece. O milagre acontece, porque aqui está dizendo claramente: se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém. Então veja, amado, quando um anjo ele fala, é a boca de Deus falando. Haja luz, haja água sobre os firmamentos da terra. Então veja, quando um anjo amando de Deus fala, a palavra ela se cumpre. É assim que as curas acontecem, é assim que as portas se abrem, é assim que a justiça se manifesta, porque tem um anjo falando. E veja que tudo isso acontece em um reino invisível, não com visível aparência. Tudo isso se manifesta ao nosso favor. Um anjo falando, declarando o que convém acontecer, e nós não escutamos som algum, palavra alguma, porque os nossos olhos estão impedidos de os vê-los, mas eles estão ali, ministrando ao teu favor quando você sai de casa, quando você está indo no médico, quando você está indo atrás de um trabalho. O anjo de Deus está ali falando, para declarar o que convém acontecer. Então veja, para declarar ao homem o que lhe convém. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça a cova. E assim acontece. Então veja que as palavras, amados de Deus, ela tem poder. Tanto quando falamos, porque também somos anjos, como também palavras são ditas, ocultas, através dos anjos de Deus, invisíveis, que também nós não o vemos, mas sempre eles estão atuando, amando de Deus ao nosso favor. E louvado seja Deus por esse conhecimento. Então o anjo que Deus envia sempre está falando, e quando ele fala, o poder de Deus se manifesta, a cura se materializa, a justiça acontece, a proteção se manifesta, e louvado seja Deus. E assim aconteceu também com o apóstolo Paulo. Atos capítulo 27, verso 22. Vamos a essa evidência. Atos 27, verso 22. Amando de Deus, os anjos estão sempre sendo enviados para nos favorecer. Assim como aconteceu aqui nessa evidência que vamos ler em Atos capítulo 27, verso 22, as boas novas trazidas pelo anjo do Senhor aos ouvidos do apóstolo Paulo. Atos 27, verso 22. E assim diz, amados de Deus: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César.
E és que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então veja, amados de Deus, o que aconteceu aqui nessa evidência. Um anjo foi enviado por Deus. Certamente Paulo estava ali, orando, veja, em meio à tormenta, em meio ao sofrimento. E quando a gente ora, Deus envia anjos. E aconteceu aqui esse anjo se deparar com o apóstolo Paulo e recebeu ordens de Deus para que desse esse recado ao apóstolo Paulo para causar paz no coração dele diante das vidas que nenhuma ia se perder. Então veja que esse anjo falou somente ao apóstolo Paulo. Então veja, amado de Deus, que palavras estavam sendo ditas. E nenhum homem do navio que estava ali, como o apóstolo Paulo, teve esse conhecimento, essa visão. Tudo estava sendo feito ocultamente, somente para o apóstolo Paulo. Então veja que é isso que acontece. Os homens não tinham nenhuma informação desse ocorrido. Se o apóstolo Paulo não tivesse falado nada, nenhum homem do navio teria esse conhecimento dessa situação que aconteceu. Mas Paulo quis dizer para todos eles o que tinha realmente acontecido. E assim é no nosso dia a dia também. O serviço dos anjos estão sempre acontecendo ao nosso favor, mas nós não ouvimos, nós não os escutamos, mas ordens de Deus todos recebem para ministrar a favor dos que hão de herdar a salvação, como diz lá em Hebreus. Então, amados de Deus, o seu Espírito, o seu bom Espírito está sempre intercedendo por nós, por todos nós, com gemidos inexprimíveis. E nós temos recebido livramento, proteção, justiça em nossos caminhos que você nem imagina que tem recebido, mas tudo isso tem acontecido por quê? Porque dia e noite nós temos Cristo Jesus, o Espírito intercessor, intercedendo diante de Deus dia e noite por mim e por você. Então, dia e noite, sempre tem anjos amados, enviados da parte de Deus para cuidar de você. Então você nunca está só, se cumprindo a palavra que Deus diz, Até as vossas cãs eu serei contigo. Tenho carregado vocês no colo, já tenho feito isso, e até a vossa velhice eu serei o mesmo. Ou seja, sempre Deus nos tem carregado no colo por meio dos seus anjos. Sempre cuidando de cada um de nós. Então você é muito amado por Deus, nunca se sinta só. Deus está conduzindo a sua vida em triunfo, por mais dores e sofrimentos que você esteja enfrentando. Paulo também estava, no navio quase a pique, mas o anjo foi enviado para dizer: nenhuma vida de vocês se perderá, somente o navio, mas a vida de ninguém. Então veja, amados de Deus, que realmente o cuidado de Deus está para com todos nós, porque a sua bondade é imensurável. Aqui eu deixo o meu abraço para você e dizendo que o reino de Deus, ele faz parte da sua vida, a presença de Deus está aí dentro de você, assim como o seu eterno poder que está sendo executado pelos anjos que ele envia ao teu favor. Não vem com visível aparência, amado. Ele ou aqui ou lá está, o reino de Deus está dentro de você. A presença de Deus dando ordem aos seus anjos para ministrar ao teu favor mesmo, em nome de Jesus.
Até a próxima, anjos amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço a todos do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.